E sobre esse assunto, eu já recebo aqui no Hora News o economista Denis Medina. Denis, bom dia para você. Olá, Sônia, muito bom dia. Denis, quanto maior o tempo da guerra, mais impactos ela traz na economia mundial e aí, claro, com reflexos no Brasil. Esses reflexos já são sentidos por aqui no primeiro momento? A Petrobras disse que por enquanto está tudo sob controle. Esse controle pode durar até quando, Denis? Pois está sob controle nesse momento, né? Mas a gente tem visto, por exemplo, o preço do petróleo nos últimos meses estava flutuando entre 60 e 70 dólares. Hoje, ele já passa dos 80 dólares. Então, a gente já pode considerar aí um aumento médio entre 15% a 20% do custo do petróleo. Inevitavelmente, isso vai afetar as bombas em um curto período, né? Tradicionalmente, a gente tem visto que a Petrobras leva entre 10 a 15 dias para tomar alguma ação, porque às vezes é uma flutuação momentânea e a empresa acaba absorvendo. Mas se o petróleo vai para um novo patamar, isso acaba afetando os custos da empresa, né? E isso a gente está vendo ainda menos de uma semana de guerra. Se isso persistir e a demanda continuar e a oferta, por conta de questões logísticas, continuar restrita, a gente pode ver que esse petróleo pode subir ainda mais. Alguns analistas falam em chegar até 100 dólares, mas ainda não tem esse valor cravado, né? Hoje o que a gente está vendo é uma alta já expressiva, em torno de 20%, mas isso provavelmente vai afetar internamente o Brasil nas próximas 2 semanas, 10 a 15 dias, a gente vai ver alguma movimentação de preços em relação a essa primeira movimentação do custo do petróleo. Denis, agora a instabilidade, né, da possibilidade do fechamento do Estreito de Hormuz de forma prolongada, isso pode provocar um choque da oferta de energia no cenário global, como já aconteceu no passado? Sim, a gente está falando inicialmente do petróleo, né? Mas boa parte do gás natural que o mundo consome vem do Catar, que precisa passar ali pelo Estreito de Hormuz. E não só isso, né? A gente está falando de energia, mas por exemplo, o Brasil é um grande produtor agrícola e isso demanda fertilizantes, que são importados em sua grande maioria. Se a gente tem uma quebra nas cadeias de energia e de transporte, ou um encarecimento dos fretes marítimos, isso tudo pode afetar também o custo de produção dos nossos produtos agrícolas aqui. Consequentemente, vai afetar o preço de commodity, preço dos alimentos no final. Então, a gente está falando de petróleo, mas esse impacto da guerra pode se espalhar por outros setores também. Depende, como você disse, né, do tempo que vai durar esse conflito, das consequências para as cadeias de suprimento. Então, ainda é muito incerto. Nesse momento, o impacto imediato é no custo do petróleo, ainda não temos reflexo nas bombas, mas isso pode se afetar por outros setores, gerando inflação, não só no Brasil, mas em outros países do mundo também. Denis, agora, como você bem mencionou, o Brasil é um grande exportador de commodities. E essa alta nos preços pode, de alguma forma, em alguma medida, fazendo muitas ressalvas, beneficiar o país, ou a grande tendência do prejuízo é maior e prevalece de uma forma mais global? Isso são os dois efeitos, né? A gente pode se beneficiar com o aumento do preço dos alimentos e aí aumentar as receitas para o agro. Por outro lado, a gente também vai ver um encarecimento de insumos de produção, como, por exemplo, os fertilizantes, como, por exemplo, o petróleo, porque, no final, as mercadorias produzidas no interior do país precisam chegar na mesa do consumidor, né? Se aumentar o preço do combustível, isso encarece também. Então, a gente tem os dois lados, né? O setor produtivo pode ter algum benefício por conta do aumento das commodities, mas também tem reflexos do aumento de custos através dos fertilizantes, através dos combustíveis. Então, não está muito claro, assim, a gente não consegue definir, né? Porque os preços podem oscilar muito ainda. Se isso vai ser mais benéfico ou mais prejudicial. O que é inegável esse movimento nos preços acaba gerando inflação. Então, de certa forma, esse movimento inflacionário é preocupante porque a gente está olhando um cenário do Brasil que a gente tem taxa Selic, juros básicos da economia
extremamente elevados, com a perspectiva de queda para esse ano. Mas se acabar gerando algum tipo de inflação por conta desses movimentos, a queda pode não ser tão expressiva quanto se espera inicialmente e ainda a gente manter custos elevados internamente para a economia brasileira. Então, os impactos são ainda diversos, ainda precisamos ver o que vai acontecer, mas, inevitavelmente, a gente está olhando um horizonte de inflação no curto prazo. E no Brasil ainda é ano eleitoral, né, Denis? E ainda tem essas questões, né? Então, por questões de ser ano eleitoral, a gente tem uma expectativa de aumento de gastos do governo. Se o governo que já vem gastando não é pouco, né? O máximo possível, e ainda a gente tiver impactos de preços, isso é mais preocupante ainda, né? Isso falando só cenário interno, né? A gente, olhando o cenário externo, esse aumento de preço global também pode reduzir a demanda por produtos. Então, ainda é cedo para dizer, né? Esperamos que o conflito não dure muito, mas quanto mais prolongado, mais esses impactos vão ser sentidos na economia. E quanto mais prolongado, mais afeta o crescimento econômico do mundo todo neste ano, né, Denis? Exatamente, né? Então, pensando, inclusive, olhando ao redor do mundo, né? Quais são os impactos que a gente vê imediatamente? Os Estados Unidos vai ter, já está tendo, né? Estados Unidos e Israel, gastos com o conflito, né? Movimentação militar, reposição, toda a parte de suprimentos para as equipes que estão trabalhando nesse conflito, para os militares. Então, gera um aumento de despesas militares e, naturalmente, o governo precisa destinar recursos de outras áreas para compensar esse gasto extra militar. Então, os Estados Unidos talvez tenha lá uma mudança de demanda migrando para demandas militares para poder mantê-los na guerra. Quando a gente olha a Europa, de certa forma, está preocupada porque o que tem visto é que o Irã está atirando para todo lado, né? Então, mirou ali todos os países do Oriente Médio, a maior parte em bases militares, mas mostra que ele tem um alcance de fogo maior do que se tinham previsto. E isso, em breve, pode chegar na Europa. Então, a Europa também tem essas preocupações com segurança interna. E quando a gente olha a Ásia, as questões de combustíveis são preocupantes, porque 20% de toda a produção de combustíveis, de petróleo especificamente, que é um fator de energia importante, vem ali dessa região do Golfo Pérsico, que precisa passar pelo Estreito de Hormuz. Se faltar petróleo para a Ásia, que são grandes consumidores, provavelmente vai aumentar a demanda para outras regiões produtoras e isso vai encarecer preço. Então, é uma preocupação global, né? É um conflito regional, mas que preocupa o mundo inteiro. Preocupa realmente, ainda mais pensando numa escalada, né? Agora, Denis, conflitos no Oriente Médio costumam gerar fuga para ativos considerados mais seguros. Como o mercado já está respondendo? A gente já consegue observar isso em alguma medida? De certa forma, sim, né? A gente observou no começo do ano, no Brasil, por exemplo, uma movimentação de uma entrada grande de capitais, principalmente para o mercado de capitais, para o mercado de bolsa de valores. Isso fez com que o dólar caísse e a nossa bolsa tivesse uma valorização bem expressiva. Nesses primeiros dias de conflito, a gente tem visto um movimento exatamente inverso. A bolsa recuando, apesar de que um dos maiores pesos da bolsa é a ação da Petrobras, e com o aumento do petróleo, ela é beneficiada, de certa forma, as suas reservas se valorizam, então a ação sobe, mas a bolsa como um todo vem caindo e o dólar vem subindo. Então, de novo, né, esse movimento já não de entrada de capitais no Brasil não está se sustentando, né? Ele teve uma entrada expressiva, mas deu uma arrefecida agora com a guerra e é possível que parte disso volte para portos mais seguros. Então, a gente pode observar uma possível alta do dólar, já houve, né? O dólar na semana passada estava em torno de 5,12, 5,15. Hoje, pela manhã, já estava 5,21 e a Bolsa vem esfriando, porque com todos esses conflitos também existe menos apetite por investimento, por risco,
as empresas, os investidores, acabam aguardando um momento onde, sabe, né, tem alguma segurança de qual o caminho que esse conflito vai tomar, se isso vai afetar algum tipo de negócio, algum tipo de mercado específico para tomar decisões de investimento. Então, todo esse movimento financeiro acaba esfriando. Nesse primeiro momento, Bolsa Brasileira caindo, dólar subindo, e a gente não sabe até onde vai o conflito. Então, é um momento de aguardar, de um pouco mais de paciência e efetivamente absorver tudo o que está acontecendo para aí sim tomar decisões diferentes no futuro próximo. Mas, por enquanto, é um momento de atenção e tensão, né? Aguardar aonde vai parar isso tudo. Certo, Denis, só para a gente fechar, então, quais indicadores a gente tem que olhar atentamente ao longo dessa semana para ir percebendo os reflexos da guerra aqui no Brasil? Primeiramente, assim, olhar o conflito em si, né? Se ele está aumentando, se está ficando mais preocupante, se as cadeias de suprimento estão sendo influenciadas, como, por exemplo, né, ataque a navio, dificuldade de passagem nas cadeias logísticas, e aí, consequentemente, olhar o preço do petróleo, porque isso impacta diretamente a nossa população, porque aumenta o custo de combustível, e o dólar, porque também boa parte do que a gente consome no Brasil é importado, né? Então a gente já tem um reflexo dessa semana, onde o governo federal aumentou impostos de importação para umas centenas de produtos, isso já aumenta preço internamente, e também, se o dólar ficar mais caro, também aumenta. Então, todos os preços de produtos importados podem ser impactados diretamente, né? E às vezes coisas do nosso cotidiano, né? Uma caneta muitas vezes é importada, alimentos que a gente consome no Brasil são importados, fertilizantes para a produção agrícola são importados. Então, esses dois indicadores são importantes, né? Custo do combustível através do petróleo e o dólar são fundamentais acompanhar essa semana para a gente situar onde vai parar a economia. Denis Medina, economista, muito obrigada por sua entrevista e eu espero você em outras oportunidades para a gente continuar analisando juntos os desdobramentos econômicos dessa guerra. Obrigada, Denis.